Quer fazer valer a sua opinião sobre a programação que você vê aqui na TV Brasil? O programa da Ouvidoria ao Público na TV dá a oportunidade ao cidadão de se manifestar, colaborando com sugestões, críticas e elogios para a construção da comunicação pública, uma comunicação que é de todos, diversa, democrática e plural. E no programa de hoje você vai ver como é feita a cobertura dos assuntos relacionados ao meio ambiente e o que aconteceu com a editoria que tratava do tema na Agência Brasil. Músicos de orquestra avaliam o programa Partituras da TV Brasil, dedicado à música erudita. Você conhece o Conselho Curador da EBC? Ana Fleck, presidente do órgão, fala sobre a importância da construção de uma comunicação pública e como a ouvidoria contribui ao repassar as demandas da população. E ainda, conheça o trabalho da radialista e jornalista Mara Régia nos Limites da Amazônia Legal. Há quase 30 anos, ela apresenta programas de rádio que levam cidadania às populações da Amazônia. A ouvidoria da EBC recebeu uma reclamação do leitor da Agência Brasil, Henrique Fendrich, de Brasília. Henrique reclamou sobre o fim da editoria que tratava de meio ambiente na agência de notícias. Ele diz que com as mudanças feitas no site, ficou muito mais difícil pesquisar matérias sobre o assunto. A questão é que a editoria, ela sim foi retirada no novo layout, o novo site entrou no ar no dia 21 de janeiro, e nós tínhamos algumas limitações técnicas que nos impediam de ter muitas editorias, como já ocorreu durante um tempo, e a gente já avaliava um tempo atrás que tantas editorias já não eram tão necessárias. A maioria dessas matérias, dessas editorias que deixaram de existir, mas cuja cobertura continua tendo na Agência Brasil, estão na editoria de geral, e para o usuário que já está acostumado a procurar o conteúdo na web, todo o conteúdo de meio ambiente, ou de saúde, ou de outra editoria que não existe mais e que tinha no outro site, ele pode procurar pelas tags. Então você pode colocar Agência Brasil e na pesquisa mais meio ambiente e certamente ele vai encontrar esse material, até porque a orientação é para que o editor tagueie com a palavra meio ambiente, a tendência é que ele vai encontrar esse conteúdo quando ele procurar pela tag meio ambiente. A partir da reclamação recebida pela ouvidoria, convidamos um jornalista e um ambientalista para comentarem a cobertura dos assuntos de meio ambiente na mídia. A cobertura sobre meio ambiente e sustentabilidade feita pela imprensa em geral é muito deficiente, é muito pouca pela importância do assunto. O desejo de um ambientalista é que ela passe a ser um tema do dia a dia. E se é um tema do dia a dia, é falar de meio ambiente quando fala de economia, né? É falar de meio ambiente quando fala de inflação, quando fala de violência, né? Quando fala de saúde. Então, no dia a dia, você fala do hospital, da falta de médicos, de problema da saúde, falta de remédio. Mas você não fala, né, de que tantos por cento dos doentes tem a ver com falta de saneamento, né, com poluição. Agora, eu acho que não é uma culpa só dos jornais, também é uma culpa talvez do próprio movimento ambientalista que também não consegue, né, levar isso dessa forma. E quando leva, obviamente, tem pouco espaço, porque também, digamos assim, as pautas dos jornais diários, sobretudo, são muito bem fechadas, né? Então você vai querer fazer uma coisa mais complexa, porque de fato é mais complexo, é um pouquinho mais profundo, e normalmente nas suas reportagens de 1 minuto você não tem como fazer isso. A não ser quando acontece eventos, desastres, e aí o tema vem, mas o tema vai embora, né? Ele não é um tema perene e permanente. É um tipo de jornalismo diferente. O jornalismo do todo dia, morreu, fez, aconteceu. Meio ambiente e sustentabilidade não. Às vezes só noticia o que é ruim, o que não é bom. E eu te digo, boa notícia é também notícia. Sustentabilidade, proteção de meio ambiente, já não é mais aquela coisa de salvar o lobo-guará. Não, tem a ver com o ser humano, tem a ver com as possibilidades de futuro da humanidade.
O Público na TV, programa da ouvidoria da EBC, está sempre aberto à sua opinião. Se você tem reclamações, sugestões, críticas ou elogios, entre em contato com a ouvidoria e faça a sua voz ser ouvida. Você já conhece o programa Partituras? Ele vai ao ar todos os domingos às 22 horas aqui na TV Brasil e mostra um pouco da música erudita que é produzida no país. Em Brasília, um grupo de músicos de orquestra se reuniu para assistir a um episódio do programa. Depois de assistir o recital dos irmãos gêmeos Paulo e Ricardo Santoro, os músicos disseram o que acharam do programa. O repertório eu gostei muito, né? Eu acho que um desafio é você fazer um concerto, um programa de concerto com música brasileira, e o Du Santoro fez isso muito bem. É uma verdadeira instituição em termos de música de câmara no Brasil, e é uma oportunidade muito grande para os compositores brasileiros poderem mostrar o seu trabalho. Achei uma escolha ótima, né? De mostrar um duo de violoncelos, que é uma coisa rara. Os músicos também deram algumas sugestões. Muito tempo só na parte musical fica um pouquinho cansativo, especialmente para quem não está acostumado a esse tipo de música. Colocaria talvez algum comentário que eles apresentaram ao final entre uma peça e outra, para ficar mais fluente, não ficar só o concerto e depois as falas. Mesmo sendo músico, se o concerto for muito longo, eu estiver cansado, eu durmo. Acho que a música erudita tem um pouco isso. Cada obra, cada música, digamos assim, é composta de várias partes. Entre uma parte e outra, às vezes, ficou meio cortado, ficou muito rápida a transição de um movimento para o outro, entre os movimentos de uma mesma obra. Porque é próprio da música de concerto que você deixa um pouco de silêncio entre um movimento e outro. O que eu teria feito, se puder fazer uma crítica, seria separar mais as músicas, talvez intercalando um comentário, uma apresentação dessas músicas. Às vezes, para a gente mesmo que estava escutando, a gente não soube direito, já mudou a música, é outra música, porque o repertório às vezes é de uma mesma época, do mesmo estilo, e a gente às vezes não conseguia perceber. Corta muito rápido. Quando não tinha nota nenhuma, uma nota muito, muito baixa, muito pianíssimo, eu via assim, um pouco um chiadinho, né, que mostra uma utilização de uma compressão. Eu achei um pouquinho exagerado às vezes, mas muito pouco. Mas o resto todo foi muito legal, muito massa mesmo. Eu gosto bastante quando tem close, por exemplo, de detalhe, eu colocaria até mais close no caso, mais detalhe de mão ou mais detalhe de partitura. Se fosse um concerto de verdade ao vivo, a gente não veria. E na televisão a oportunidade que a gente tem talvez seria de ver uma situação como essa. Você sabe o que é cidadania participativa? Cidadania participativa? Pô, vou te dizer a verdade, eu não entendo quase nada de cidadania. Ai, agora me pegou. Significa eu participar
sozinho ou por meio de grupos, conselhos, né, associações de moradores, de vizinhos, né, na condução, nas decisões políticas do meu país. Os cidadãos estar presentes nas eleições, não deixar de votar, cuidar da cidade, essas coisas. Na minha opinião, é o cidadão, né, exercer os seus direitos de voto também e de participação mesmo nas decisões mais importantes do país, né, políticas, econômicas, sociais. Eu não preciso necessariamente ficar esperando, né, quietinha dentro da minha casa, o governo implementar as políticas. Eu posso me organizar com colegas, amigos, familiares, vizinhos, para buscar isso para minha comunidade, para a minha vizinhança ou para outras pessoas. Eu posso ir atrás, porque eu sou componente, eu faço parte da República. A República Federativa do Brasil é composta pelo povo, né, pelo povo brasileiro. O cidadão participando, não apenas, enfim, cumprindo o seu papel de, enfim, eleger seus representantes, mas também ele tendo uma atuação democrática em algumas instâncias sociais. O povo é soberano, né? A soberania popular, que é exercida por meio do voto, ou que é exercida de maneira participativa, como a gente comentou, é justamente pertencer a um conjunto. E para eu pertencer a esse conjunto, eu não deveria, né, pelo menos, eu não deveria ficar estático. Eu deveria participar mais, e isso que é a cidadania participativa. Você sabia que a Empresa Brasil de Comunicação tem um conselho curador? Este órgão, responsável por representar a sociedade brasileira e garantir que os valores da comunicação pública sejam respeitados, conta sempre com a participação dos cidadãos por meio da ouvidoria. O Conselho Curador é um órgão, na verdade, no Brasil ele é inédito, né? A primeira vez que se concebe um conselho dessa natureza. Nos moldes de alguns outros já existentes no mundo, por exemplo, da BBC, algumas coisas parecidas nessa questão da comunicação. É um órgão composto por 22 membros, 15 indicados pela sociedade civil, 2 representantes do Congresso e 4 ministros de Estado. E em última análise, o Conselho é o representante da sociedade dentro da empresa, né? Com a missão de zelar pelo cumprimento dos princípios que a lei que criou a EBC estipulou. Eu acho importante, nesse sentido, apontar a nossa parceria com a ouvidoria da EBC, porque é por meio da ouvidoria que o Conselho consegue saber o que a sociedade está pensando, né? E está analisando e está observando com relação ao conteúdo produzido pela EBC. Todas as reuniões, a ouvidoria faz uma explanação e traz as angústias, vamos dizer, né, da população e dos ouvintes com relação aos conteúdos, né, a qualidade do conteúdo, no que vai ser, o que é produzido pelas emissoras da EBC. A Rádio Nacional da Amazônia é uma das 9 emissoras da Empresa Brasil de Comunicação. É lá que, há mais de 30 anos, trabalha Mara Régia. Eu estava na Universidade de Brasília, alguém disse, nossa, estão criando a Rádio Nacional da Amazônia e vamos lá fazer um teste. Eu falei, uai, será que esse negócio vai dar certo? Deu. Trabalhar com comunicação pública, né, é não só uma responsabilidade muito grande, mas, acima de tudo, é você se colocar a serviço de populações que têm no rádio bússola e calendário, populações que estão alijadas, inclusive, pela distância, no atendimento pelas políticas públicas. Então, que bom que temos uma comunicação pública que pode prestar serviço na promoção da cidadania. Estamos aqui em tempo de contagem regressiva rumo a Xinguara, no Pará, para abraçar a nossa querida Maria Quarqué, nossa poeta de Xinguara. Kênia Silva, tudo bem, minha amiga? Oi, Mara, tudo bem? Você quer abraçar a poeta e Xinguara quer te abraçar.
Pioneira ao falar no rádio sobre assuntos relacionados aos direitos das mulheres, Mara Régia deu voz a milhares delas no programa Viva Maria, que desde 1981 fala sobre políticas públicas, saúde, reprodução e diversos temas de interesse feminino. Ter a condição de estar nos microfones da vida por 2, 3 horas diárias, de segunda a sábado, nos anos 80, a década definitiva para a cidadania das mulheres do Brasil, já que foi justamente no período constituinte que a gente pôde sair dos estúdios para levantar as nossas bandeiras. É muito bom estar no rádio, o rádio não tem olho, é uma maravilha, a gente se torna íntimo, a gente fala tudo o que a gente quer, direto ao coração das pessoas. Mas o grande ganho é você poder estar presente, né? Receber um abraço apertado e ver brilhar o olho e às vezes até a lágrima de uma pessoa emocionada em encontrar você depois de tantos anos, né? E a decepção também que a gente provoca, né? Porque o pessoal fica ouvindo a voz no rádio, aí fantasia, porque no rádio a gente dá um ganho, aí fica com uma voz maravilhosa. E lá para as tantas, quando você chega, olá Maria Maia, ela, Mara Régia, pensei, moleque, tu fosse alta, loura, tu é muito baixinha. Viemos de redenção, fazer barulho na terra alheia. Viemos de redenção, fazer barulho na terra alheia. E se você quiser entrar em contato com a ouvidoria da EBC para tirar dúvidas, fazer reclamações ou elogios, pode escrever para o endereço SCS Quadra 8, Bloco B, 50/60, primeiro subsolo, Venâncio 2000, Brasília, DF, CEP 70-333-900. Você pode também ligar no telefone 61 3799 5244 ou deixar seu comentário no site www.ebc.com.br/fale-conosco.